a partir do verso 23. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe a tua oferta diante do altar. Vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, que estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Irmão, como você bem sabe, você notou, todo primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia do Senhor, a Santa Ceia, a qual Jesus nos deu o mandamento de que nós fizéssemos isso, até que se desse a sua volta. E nós devemos entender como nós devemos estar para ser participantes da mesa do Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, isso é, sem a condição necessária para ser participante dessa ceia, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A palavra discernir significa conhecer, entender, compreender o que nós iremos fazer aqui essa noite. O que é celebrar, o que é comemorar a Santa Ceia do nosso Senhor. E aqui no texto de São Mateus capítulo 5, nós encontramos Jesus nos ensinando algo muito especial. Eu não sei se você sabe, igreja, o Evangelho é o instrumento que Deus tem para fazer com que eu e você venhamos a cada dia nos parecer com seu Filho Jesus. O Evangelho é a ferramenta que Deus tem para tratar comigo e com você, para que eu e você possamos chegar, como diz o apóstolo Paulo, à estatura de varão perfeito, a plena varonilidade do seu Filho, segundo a sua imagem e a sua semelhança. O instrumento, a maneira pela qual Deus quer imprimir em nós o seu caráter, se chama Evangelho. E é sobre o Evangelho que nós estamos falando aqui essa noite. É sobre as boas novas, sobre a palavra de Deus, sobre a instrução do nosso Senhor, para que eu e você possamos andar neste caminho, ser participantes da ceia do Senhor, e quando chegar naquele dia, possamos subir aos céus e participar com Ele com outra ceia, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para que eu e você possamos tanto ser participantes dessa ceia, como da ceia celestial, nós temos que compreender algumas coisas em nossas vidas. Pois o texto de 1 Coríntios 11 diz, porque aquele que come e bebe indignamente, isto é, não está digno, não está apto, não pode tomar dessa ceia. Imagine você, se não pode tomar dessa ceia que nós fazemos aqui, você acha que poderá tomar da ceia que está preparada nos céus? Então nós temos que nos preparar. Nós temos que estar prontos. Porque a volta do nosso Senhor, ela é iminente. Pode se dar a qualquer momento. Jesus, falando escatologicamente do final dos tempos, ele dizendo a respeito dos princípios das dores. Ontem nós comentando isso com alguns jovens, eu disse, nós já não estamos mais no princípio das dores, nós já estamos nas últimas dores para o nascimento.
As primeiras contrações já foram sentidas há algum tempo atrás. Jesus disse que no final dos tempos haveria guerra, rumores de guerra, fome, pestes. Irmãos, tudo isso já aconteceu e continua acontecendo. Isso não é de agora. Os rumores, as primeiras contrações já têm sido sentidas há muito tempo e nós já estamos perto da volta do nosso Senhor, muito perto, por assim dizer. E hoje celebramos a ceia do Senhor, o mandamento de Jesus de tomar do seu corpo e beber do seu sangue. Mas eu e você precisamos compreender que nós devemos ser dignos de ser participantes dessa mesa. E hoje à noite eu quero ensinar algo a você. Como eu estava dizendo, o Evangelho é o instrumento de Deus trabalhar em nós, operar em nós, imprimir em mim e em você a vida de Cristo, o caráter do nosso Senhor. E a palavra de Deus diz assim: quando vieres à frente, trazer a tua oferta. O que você acabou de fazer aqui? Você veio à frente trazer a tua oferta. Você veio à frente expressar a sua gratidão a Deus através da tua oferta por tudo aquilo que Deus tem feito por você. Mas olha o que Jesus nos ensina. Quando for fazer este ato de pegar o teu dinheiro e ofertar ao Senhor, e nesse momento você se lembrar, olhe o que diz: se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem algo contra ti. Sabe, irmãos, o que mais me intriga nesse texto é que algo vai acontecer com você. Vai vir uma lembrança. Jesus está falando, quando vieres à frente, trouxer a tua oferta, e aí te lembrares, vir a tua memória, que o teu irmão tem algo contra você. Será que Jesus errou nessas palavras? Será que ele não tinha que dizer, quando eu vir à frente, e lembrar que eu tenho algo contra alguém? Já parou para pensar nisso? Olha que interessante o que Jesus está dizendo aqui. Quando você vier à frente, trazer a tua oferta, e aí você lembrar que o outro tem contra você, e não que você tem contra o outro. Não é mais fácil eu saber que eu tenho alguma coisa contra o outro? Eu estou olhando para vocês. Como eu vou saber se você tem alguma coisa contra mim? Lá na sua escola, como você sabe que alguém tem alguma coisa contra você? Lá no seu trabalho, como você sabe que alguém tem algo contra você? No seu convívio de amigos, de pessoas, de familiares, como você sabe que alguém tem algo contra você? Pode ser que alguém tenha algo contra você e você não saiba. Não é muito mais fácil eu saber que eu tenho algo contra alguém? Você sabe o que você tem contra alguém. Você sabe o problema que você tem com alguma pessoa. Você sabe o problema que você tem contra o seu familiar, contra a pessoa do seu trabalho, contra a pessoa da sua escola, contra a pessoa do seu convívio social. Você sabe. Você sabe ou não sabe? É claro que sabe, irmãos. É você que está vivendo. Mas então por que Jesus diz que vai vir uma lembrança de que o outro tem algo contra você? Será que está errada essas palavras? Será que o nosso tradutor, João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia do latim para o português, escreveu errado? Ou será que Jesus, ou o que será que Jesus está querendo nos ensinar com essas palavras? Eu creio, irmãos, que é da seguinte forma. Quem aqui sabe que tem alguma pessoa que tem alguma coisa contra você?
Não precisa levantar sua mão e não precisa responder. Quero que você apenas pense. E eu vou repetir a pergunta. Você sabe que tem alguma pessoa que tem alguma coisa contra você? E como você sabe disso? Eu já vi, irmãos, pessoas chegarem assim, pastor, aquele irmão tem alguma coisa contra mim. Eu falei, mas ele já te falou? Ele já te disse? Não, pastor, mas como é que você sabe? Eu sei. Não é? Quantas vezes você já sofreu por isso? Não, pastor, ninguém me falou. Ele não me falou, mas eu sei. Eu tenho certeza que ele tem algo contra mim. Sabe o que Jesus quer nos ensinar, irmãos? Que quando você trouxer a tua oferta, e aí te lembrares que o teu irmão tem algo contra você, é na verdade você que tem contra ele. Porque o inimigo, de alguma forma, já plantou em teu coração uma desavença, uma discórdia, um preconceito contra alguém. Como você sabe que alguém tem algo contra você, se você não é capaz de ler o pensamento dele? Me responda. Como você sabe que tem pessoa que tem algo contra você, se ninguém te diz? Se você não pode revelar o pensamento dela? Como você sabe disso? E às vezes a pessoa, irmão, ela não está nem para você. Ela está vivendo a vida dela normal, está vivendo a vida dela bem, mas você tem certeza no seu coração que ela tem alguma coisa contra você. Se nós formos analisar todas as palavras do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, Jesus começa a abrir no capítulo 5 as bem-aventuranças. Bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O capítulo 5 continua a nos ensinar princípios da vida cristã. É no capítulo 5 também que vai dizer, se o teu irmão bater na tua face, ofereça outra. É no capítulo 5 que vai nos ensinar, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O capítulo 5, irmãos, do Evangelho de São Mateus, está nos ensinando princípios de uma vida cristã. Princípios esses que eu e você estamos aprendendo na caminhada cristã, na caminhada de fé. E é dessa forma que Jesus tenta imprimir em nós o seu caráter. Através do Evangelho, Jesus vem nos ensinar verdades celestiais, verdades supremas, verdades excelentes, verdades maiores e melhores do que até então nós aprendemos no decorrer da nossa vida. É por isso então que o Evangelho se chama o Evangelho de novidade de vida. É o Evangelho de uma nova vida. É para ser vivido dentro de um contexto de uma nova vida. E nessa nova vida eu estou aprendendo coisas novas. Como agora viver em meio a este mundo? Porque é também no capítulo 5 que Jesus vai dizer, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. É no capítulo 5, um capítulo maravilhoso de Mateus, que Jesus está nos ensinando uma nova maneira de viver. E para, irmãos, que você realmente seja um cristão, você tem que estar aberto para a palavra de Deus. Você tem que estar aberto a mudanças, a transformações em sua vida. A palavra de Deus está dizendo, quando você se lembrar que o teu irmão tem algo contra você, é você que deve procurá-lo. Mas pastor, esse negócio está errado. Eu não concordo com isso. Se é o meu irmão que tem algo contra mim,
ele que deve me procurar. Eu não fiz nada. Eu estou certo. Então eu vou ficar no meu canto. Se ele quiser, ele que venha. Sim, irmão, você está certo. Muito bem. Mas se você não conhece Jesus, se agora você conhece Jesus, é você que deve se humilhar. É você que deve ir atrás. É você que deve pedir perdão. A palavra de Deus diz que bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo falarem todo o mal de vocês. Jesus disse: alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Irmãos, o cristianismo, ele é uma anticultura do mundo. O mundo nos ensina uma forma de viver, uma cultura de vida, e o evangelho vai totalmente contra, bate de frente, tem uma confrontação com o estilo de vida que nós aprendemos antes de conhecer a Jesus e o seu evangelho. No mundo te ensina, não, nem te ensina, né? Você já aprende. Se te bater na face, arrebenta a cara dele. Não é? É ou não, irmãos? É, ué. O mundo te ensina, se falou mal de você, irmãos, dá um jeito, se vira. Não é? Irmãos, falou, se alguém te passar a perna, você vai lá e cata ele. Não é assim que o mundo ensina, irmãos? Mas como que Jesus ensina? Te bateu na face, oferece a outro. Te pediu emprestado, empreste e não cobre. É o evangelho, irmãos, não sou eu. O evangelho, ele vem, irmãos, para nos quebrantar. O evangelho, ele vem para nos quebrar por inteiro. Jesus está dizendo, se você se lembrar que o teu irmão tem algo contra você, nem a tua oferta ela é aceita. Nem o ato de ofertar Deus recebe. Ele diz, ei, espere, deixa de lado a tua oferta, procura Ele e reconcilia-te. Reconcilia com Ele, torne as pazes, torne a andar com Ele, e depois disso, venha e faça a tua oferta. Irmãos, se para a nossa oferta ser aceita, nós temos que estar em paz, não somente com os nossos amigos, mas contra os nossos inimigos, ao qual a palavra de Deus está dizendo adversário. Para a sua oferta ser aceita, imagine para ser participante da ceia do Senhor. É por isso que no mesmo capítulo 11 de 1 Coríntios diz, é por isso que há entre vós muitos fracos e muitos que dormem. Porque não sabem discernir o corpo de Cristo. Porque ainda não entenderam que o Evangelho é uma novidade de vida e que ele vai contra tudo aquilo que eu e você aprendemos antes de conhecer a Jesus, o Salvador. Antes de conhecer a Jesus, nem todos, mas muitos eram mentirosos, muitos eram Jacó, usurpadores, malandros, espertos. Agora na nova vida, nós somos chamados a viver em simplicidade, em honestidade, em verdade, em sinceridade, em paz para com todos. Jesus nos ensinou, com a sua própria vida, sendo Ele Deus, se fez carne e habitou entre nós, e se humilhou até a morte,
e morte de cruz. Com a sua vida, o Filho de Deus nos ensinou um novo modo de viver, um novo modo de enxergar a vida, de que esta vida está muito mais além do que os nossos olhos podem ver. Os nossos olhos podem contemplar apenas o natural, mas há, irmãos, um reino espiritual. E este reino espiritual, ele é aberto. Deus dá a discernir aqueles que verdadeiramente o buscam. E o busca em espírito e em verdade. O profeta diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e novas que ainda não sabes. Coisas que você ainda não conhece. Coisas que sequer passa pela tua cabeça. Coisas eternas, coisas inefáveis, coisas celestiais, que Deus tem para revelar a você. Mas isso vem, igreja, na medida que eu e você nos deixamos ser trabalhados pelo instrumento de Deus, que se chama Evangelho, para ser impresso em mim e em você a vida de Cristo, o caráter do nosso Senhor. Já viu, irmãos, aquelas pessoas que são tão educadas que se você pisa no pé dela, ela te pede desculpa: ou desculpa, irmãos, coloquei meu pé debaixo do seu. É assim que nós devemos ser, irmãos. Não estou falando para você ser bobo, não. Jesus diz que você deve ser simples como a pomba, mas astuto como a serpente. O Evangelho não nos chama a ser idiotas. O Evangelho não nos chama a ser pessoas sem instrução. Pelo contrário. O teu Deus irá te capacitar, irá te levantar, irá te instruir. Jesus disse, depois da sua morte, em que os discípulos iriam ser presos e seriam levados aos magistrados, às autoridades. Mas ele disse: não temas, porque naquele momento o Espírito Santo irá falar na boca de vocês. A palavra de Deus diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Que Deus não chama os capacitados, mas que Ele capacita todo aquele que Ele escolhe. E você é um escolhido de Deus. Você foi chamado por Deus, você crê nisso ou não, igreja? Então não temas. Então não tenha medo de se entregar a esse Deus. De entregar a tua vida a Jesus. De deixar Ele trabalhar em você. Dele mudar as tuas estruturas. Dele mudar o teu cerne. Dele entrar no mais profundo da sua vida. Porque tem um ditado no mundo que diz que pau que nasce torto, morre torto. E você sabe aonde surgiu esse ditado? No inferno. Uma mentira de Satanás para dizer que você não tem jeito. Para dizer que você não vai mudar. Quando as pessoas às vezes já olharam para você e dizer: esse não tem jeito. Esse não vai mudar nunca. Não aceite essas palavras na sua vida. Repreenda isso na sua vida. Porque você tem um Deus que pode todas as coisas. O carpinteiro de Belém é o teu Senhor. E Ele é aquele que pode transformar, mudar, restaurar a sua vida. Jesus, o Filho de Deus. Mas, meu amado, eu quero que você compreenda, que você não se engane, porque muitas pessoas estão esperando Jesus descer do céu. Está esperando um anjo bater lá na casa dele, aparecer lá no quarto dele. Não é assim que Deus trabalha. Deus pode trabalhar dessa forma? Pode, irmãos. E muito mais. Mas Deus usa o Evangelho dele. Para que através do Evangelho,
você seja transformado, moldado, restaurado por Jesus, o nosso Senhor. Pouco antes de morrer, Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para onde vocês estiverem, Ele esteja com vocês. Jesus estava dizendo aos discípulos que Ele iria morrer, e que Ele iria subir ao céu, que Ele iria voltar ao Pai, mas que os seus não ficariam órfãos, não ficariam sozinhos, porque quando aquilo acontecesse neles, habitaria o Espírito de Deus. Em você, o Espírito Santo de Deus viria sobre a sua vida. Aquele que é conhecido como Paracletos, aquele que nos anima, aquele que nos fortalece na nossa fraqueza, aquele que vem nos restaurar em momento de fraqueza, aquele que vem nos animar em momento de desolação, em momentos de tristeza. O Espírito Santo de Deus, ele está em você, e ele habita em você. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não quer ser somente aquele que te anima, que te fortalece, mas ele também quer ser aquele que te guia. Jesus, logo após ter sido batizado por João Batista no Rio Jordão, diz que o Espírito de Deus o levou ao deserto, por onde ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele foi movido pelo Espírito Santo. E você, irmãos, é o templo e a morada do Espírito Santo. E eu e você temos que aprender a viver no mover de Deus, a ser guiados por Deus, a ser direcionados por Deus, a caminhar após Ele. E essa ferramenta Deus já te deu em Cristo Jesus. O Paracletos, o Espírito Santo, a presença do Todo-Poderoso habitando em você, dentro do seu coração. Mas para isso, igreja, para que eu e você possamos não apenas compreender essas coisas, mas acima de tudo viver as verdades do Evangelho de Jesus, nós temos que abrir mão de nós a cada dia. Paulo falou: é necessário que eu morra para que Cristo viva em mim. Ele diz lá em Gálatas: agora vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Se é Cristo que vive em mim, agora eu sou levado, direcionado, conduzido pelo seu Espírito em mim. Porque agora não sou eu quem vivo, mas Ele que vive em mim. E se é Cristo que vive em mim, a minha vontade não tem prioridade. O meu querer não está na frente do querer de Deus. Porque se Ele que habita em mim, se Ele que vive em mim, a minha vida já se foi. Eu já morri para este mundo e vivo estou para com Deus. O Evangelho, igreja, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, diz o apóstolo Paulo. Em Efésios 2,8 diz: a salvação é um dom gratuito de Deus, e não vem de vós, também não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um instrumento de Deus para que um dia eu e você possamos nos encontrar com Ele. E a salvação, ela está em Jesus, em Cristo Jesus. E nós realmente amamos a Cristo Jesus quando obedecemos os seus mandamentos. E Jesus nos ensina esta noite: se te lembrares que o teu irmão tem algo contra você, você já sabe o que você deve fazer. Se te lembrares, vai, reconcilia-te com ele. Pois se não fizer dessa forma, diz no verso 25, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele,
para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Olha que interessante, igreja. Como eu estava dizendo anteriormente. Se é meu irmão que tem algo contra mim, e eu não tenho nada, não tenho problema nenhum contra ele, por que eu que vou ser preso? Jesus está ensinando tudo errado aqui, irmão. Será? Ele não está, meu amado. Como eu estava dizendo a você, se você lembrar que o teu irmão tem algo contra você, eu torno a repetir, é muito provável que o problema esteja com você e não com ele. Porque se assim fosse, Jesus aqui não estaria sendo justo. Porque se você não tivesse problema algum, você não poderia ser preso. Mas ele está dizendo, vai, reconcilia-te com ele, para que não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te prenda na cadeia, e você não vai sair dali até que pague o último centavo. Como, irmãos, você vai pagar alguma coisa se você nada está devendo? Essa palavra, irmãos, ela é muito necessária nessa noite. Porque nessa noite nós vamos comungar do pão, que é o corpo, e do cálice, que é o sangue de Cristo. E eu e você, irmãos, nós temos a nossa natureza humana, a nossa natureza adâmica, corrompida pelo pecado. E o que eu e você mais sabemos fazer é nos excusar, é nos desculpar, é inventar desculpas. Como vocês bem sabem, eu tenho três filhos de 7, 4 e 2 anos. A Valentina, como ainda é muito novinha, ela não tem compreensão das coisas, tem apenas 2 anos. E quando ela faz as coisas erradas, e eu pergunto, quem fez isso? Ela, foi eu. Ela não está nem aí. Quem fez isso, Valentina? Ah, fui eu. E ela acha bom, acha bonito ainda. Aí o Henrique, de 4 anos. Henrique, quem fez isso? Henrique, quem fez isso? Senão quando ele começa a chorar. E às vezes o Pedro já maior. Pedro, quem fez isso? Não fui eu, pai. Está percebendo cada um tipo de reação? Isso me faz lembrar de Adão e Eva. Deus havia dado o mandamento a eles. Não coma deste fruto. Porque no dia que comerdes deste fruto, certamente morrerás. Eva, sendo enganado pela serpente, toma daquele fruto. Come e dá ao seu esposo Adão. E depois, como era de costume, Deus vinha todos os dias passear com o homem. Naquele dia Deus procura um homem e não o acha. Então pergunta, Adão, cadê você, Adão? Onde você está? Estou aqui para a nossa caminhada diária. Todo dia nós caminhamos e conversamos, nós temos comunhão. Aonde você está, Adão? Senhor! Ele grita, Adão, eu me escondi, porque eu estava nu. Aí Deus pergunta, Adão, quem foi que te disse que você estava nu? Quanto tempo nós caminhamos e você nunca percebeu isso? Que também antes você estava nu? Por que só agora que você percebeu? Adão, você comeu do fruto que eu disse para não comer? Adão responde, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Irmãos, eu e você somos mestres para nos desculpar. Eu e você somos mestres para dizer que o nosso erro não foi nós que cometemos. Foi o outro ou foi por culpa de alguém. E olha, irmãos, o que Adão está dizendo, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu.
Aqui Adão não está transferindo a sua culpa apenas à mulher, mas também a Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu estaria aqui de boa. Mas foi a mulher que o Senhor me deu. Deus então pergunta a Eva: Eva, o que foi que fizeste? E Eva, como o Pedro: não fui eu, Senhor. Foi a serpente que me enganou. Você percebe, irmãos, que desde o início, desde o princípio da humanidade, nós somos difíceis de reconhecer o nosso próprio erro. Como muitas vezes nós somos tão orgulhosos, como nós muitas vezes não queremos dar o braço a torcer, não queremos reconhecer o nosso erro, não queremos admitir que nós estamos errados. Deus pergunta: Adão, que foi que fizeste? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Mulher, tomou do fruto. Foi a serpente. Passando a responsabilidade para o outro. E assim, irmãos, que eu e você chegamos em Jesus Cristo. Desde criancinha, irmãos, com 3, 4 anos, nós já aprendemos a dizer que não fui eu, foi o outro. Você sabe que foi você, mas você quer dizer, foi o outro. Desde 3, 4 anos de idade, você já aprende a fazer isso. Aí você veio para o Evangelho, e muitas vezes você não percebeu que esse costume ainda está em você. Ele está arraigado em você. Ele está dentro de você. E muitas vezes, quando você erra, quando você peca, você diz: Deus, não fui eu. Deus, foi por conta dele. Deus, foi por conta dessa situação. Deus, foi por conta disso. Você não reconhece: Deus, eu pequei. Eu errei. Eu falhei. Senhor, foi por conta disso. Eu falhei por conta disso. Eu errei por conta disso. Não, irmãos. Nós temos que estar numa posição de homens e mulheres amadurecidos. Nós temos que aprender a reconhecer os nossos erros. Lembra de Davi? O homem segundo o coração de Deus. E por que Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus? Era porque Davi tinha um coração bonzinho? Era porque Davi era um homem perfeito? Era porque Davi era uma pessoa que não tinha maldade em seu coração? Por qual motivo Davi foi chamado por Deus o homem segundo o seu coração? Nós aprendemos, irmãos, na história de Davi, que Davi era um homem, uma pessoa como eu e você. Um homem que errou, um homem que pecou, um homem que falhou, um homem que transgrediu os mandamentos de Deus. Mas por que então, mesmo sendo este homem que adulterou, mandou matar, que praticou outros erros, porque mesmo assim Davi era chamado de o homem segundo o coração de Deus? Era porque Davi tinha um coração quebrantado. Davi escreve um salmo, se não me engano, um salmo 33, aonde ele diz assim: enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos se envelheceram dentro de mim, pelo bramido dos meus dias. O que Davi estava dizendo nesse salmo? Que ele tentou esconder o seu pecado. Ele tentou ocultar o seu pecado. E quando ele fez isso, ele estava morrendo.
Ele diz que os seus ossos estavam quebrando, ele estava desfalecendo, e que ele bramia, que ele rugia como um leão, e nada podia ajudá-lo. Deus então manda o profeta à casa de Davi, ao palácio. E ele conta a historinha que eu e você já conhecemos, da ovelhinha, que havia um fazendeiro muito rico, que tinha muitas ovelhas, e um vizinho seu, que tinha uma única ovelha, e que essa ovelha era como uma filha para ele, que tratava como um filho, pegava no braço, e que veio um amigo, um viajante visitar aquele homem rico, e em vez dele pegar alguma de suas muitas cabeças de ovelha, ele vai e toma daquele homem, e tinha uma única só. Aí o profeta pergunta para Davi: Davi, o que deve acontecer a este homem? Davi de pronto responde: deve morrer. O profeta então diz: Davi, este homem é você. O interessante, irmãos, é nós compreendermos a reação de Davi. A palavra de Deus que diz que após o profeta ter dito a ele, o profeta vira as suas costas e começa a ir embora, porque ele já havia dito tudo aquilo que Deus havia mandado ele dizer. E o profeta começa a caminhar, a sair do pátio real, começa a chegar à beira da porta, e quando ele está saindo na porta, Davi grita: espere! Naquele momento, Davi se arrepende do seu pecado. Entenda uma coisa, irmãos, um profeta era um homem enviado por Deus. Um homem que representa a presença de Deus. Hoje, irmãos, Deus faz isso de forma diferente. Hoje Deus usa não simplesmente o profeta, Ele pode usar o profeta, mas Ele usa o seu Espírito. Porque a função inicial do Espírito de Deus habitando em nós é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E ali o profeta simbolizava a presença. Isso é antes que a presença de Deus deixasse Davi. Ele reconheceu o seu erro e se arrependeu. O que muitos cristãos estão fazendo de diferente de Davi é que eles estão deixando a presença de Deus sair e não reconhecem o seu erro. Quando a presença de Deus sai, fica muito mais difícil você conhecer o seu erro, porque é a presença de Deus, o Espírito dele habitando em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Davi era chamado homem segundo o coração de Deus, não é porque ele era perfeito, não é porque ele não tinha erros, ele tinha muitos erros, assim como eu e você temos muitos erros, mas a diferença era que ele tinha um coração que não ocultava as coisas de Deus. Ele tinha um coração que se quebrantava na presença de Deus. E antes que a presença de Deus saísse da casa de Davi, ele diz: não! Ele se arrepende e volta com Deus. Não deixe, irmãos, a presença de Deus sair da sua vida. Não deixe o pecado apagar a chama do Espírito dentro de você. Porque a palavra de Deus, que o salário do pecado é a morte. Quantos pecados Adão e Eva cometeram para serem expulsos do Éden, do lugar da presença de Deus? Apenas um. Apenas um. E naquele momento não foi a presença de Deus que saiu, mas foi Deus que os levou para fora. Não permita que o pecado afaste você do seu Deus. Reconcilie-te o mais depressa. Reconheça o seu erro. Reconheça o seu pecado. Se é a Deus, peça perdão a Deus. Se é ao teu próximo, procure o teu irmão. Reconcilia-te com ele. Entre em paz. Essa palavra que está dizendo, irmãos, que quando você se lembrar, está dizendo que o problema está com você. É você que está errado. Porque se não fosse você que estava errado, a palavra de Deus estaria sendo injusta. Porque ele disse: se você não reconciliar com o seu próximo, você vai para a cadeia. E a cadeia que significa a prisão espiritual, a morte eterna
o tormento eterno. Não perca, meu amado, a oportunidade que Deus está te dando. Porque está falando que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Hoje é noite de Santa Ceia. Como está a sua vida? Será que você está aqui essa noite guardando mágoa em seu coração para com alguém? Será que você está aqui essa noite de cara virada para com alguém? Será que você está carregando ódio, rancor em seu coração? Como está o teu coração esta noite? Será que você está apto para ser participante da mesa do Senhor? Entenda, igreja, entenda. Se você se lembrar que o teu irmão tem algo contra você, é você que deve procurá-lo. Porque tem muitos aqui essa noite que estão esperando, enquanto ele não vier e me pedir perdão, eu não converso com ele, eu não falo com ele. Sabe, irmãos, essa é uma postura de uma pessoa mundana. Essa é uma postura de uma pessoa que não conhece a Cristo. A pessoa que conhece a Cristo é a pessoa que se humilha. Parece estranha essa palavra, né, irmãos? Parece que essa palavra não é muito prazerosa, né? E na verdade ela não é prazerosa. Mas ela é uma palavra que te leva aos céus. Ela é uma palavra que, se você obedecê-la e compreendê-la, te faz participante, digno da mesa do Senhor. E se você não for digno para tomar dessa ceia essa noite, como você será digno para entrar no reino dos céus? Se nem a tua oferta aqui for aceita, como Deus vai receber a tua vida em oferta viva, santa e agradável a Ele? O Evangelho, irmãos, é mudança de vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é um instrumento que Deus usa para trabalhar em nós, para nos moldar segundo a imagem e a semelhança do teu Filho. Nós estamos aqui nesta caminhada em direção aos céus, e nessa caminhada eu e você precisamos ser moldados por Deus, trabalhados por Deus. Assim como o oleiro toma o barro e o trabalha, Deus usa o Evangelho dele para moldar e trabalhar a minha e a tua vida.